Olá, meus amorzinhos, tudo bem aí com você? Hoje vim falar sobre vibração. Você sabia que você é o resultado aí da tua vibração, dos teus pensamentos? Pois é, eu trago aqui assuntos que ressoam a mim, aquilo que eu acredito como verdade, é claro, dentro do que eu já estudei, do que eu estou experienciando. Faz 2 anos aí que eu estou vivendo desperto, estou aprendendo, né, com a espiritualidade, com os meus guias e aprendendo, experienciando tudo isso. Pois é, e eu vou falar sobre esse assunto. Então, se você tá vibrando aí uma escassez, se você tá vibrando uma falta, precisa assistir esse vídeo para te motivar a sair dessa vibração e sair dessa energia. Pois é. É muito complexo esse assunto, mas basicamente tudo que você pensa, você vibra e você joga pro universo, né? Então tudo que você tá pensando, vivendo, você aí tá jogando pro universo. Por que que às vezes a gente quer tanto ser rico, tanto ser próspero, tanto, mas a gente tem tantas crenças limitantes que a gente herdou de família, de outras vidas, que nos limitam, que nós criam camadas no nosso subconsciente que a gente não vibra nessa frequência. Então não adianta tu dizer que você vai ganhar na loteria e de fato você não tem 100% certeza disso. Você não vibrar, você tá numa vibração ao contrário dessa. Você tá vibrando ali depressão, falta de dinheiro, o fim de um relacionamento, mas você pensa, não, eu pensei, é isso que acontece, não, serzinho de luz. Então, assim, toma muito cuidado, aquilo que você tá vibrando, sabe? Eu vim de uma família onde tinha muita densidade, tem muita densidade ainda, né? Onde nós somos criados gerações e gerações a julgar, muitas limitações em questão de escassez, questões de limitações de como você só ganha dinheiro se você for formado, muitas limitações. E eu fui criada já com as minhas limitações e medos de outras vidas, e quando me deparei com isso tudo nessa vida, que eu precisava depurar, que eu precisava finalizar, né, como karma, né, karma é coisa boa, e eu me perdi, eu manifestava muita pouca coisa, porque eu não achava que eu precisava de mais, porque a minha alma sempre foi muito simples, a minha alma sempre quis ser feliz, né? E também por acreditar que eu não podia passar muito de um limite, ou sei lá, ou vivi, eu na verdade por muito tempo eu vivi um modo sobrevivência, o que for acontecer, tá bom, deixa o universo me levar, e não fui conquistando nada, né, tanto que em um ano que eu mudei tudo isso, eu conquistei coisas que eu não conquistei em 10 anos, e eu tô falando em tudo, tanto como pessoa, como o meu corpo também, né, mudou tudo. Comprei muitas coisas, aliás, troquei toda a minha casa da forma que eu queria. Então, tudo nesse um ano que eu saí do modo sobrevivência, eu comecei a manifestar, eu comecei a vibrar na frequência do meu coração, da minha alma. Então, uma frequência que é maravilhosa para ser vibrada é a gratidão. Só que realmente não adianta tu falar que tu é grato e tu não é grato. Muitas vezes eu já debati aí com a minha mãe, que uma vez ela falou para mim, ai, eu sou grata, eu agradeço. Daí eu falei para ela, tá, a senhora recém estava falando mal na questão do trabalho, ou que não tem trabalho. Como é que tu vai ser grata por algo que você não gosta, ou que você não tá feliz, ou que não te faz bem, ou que tu não tá realmente grato? Não adianta tu falar que tu é grato, orar para Deus, pro universo e dizer, eu sou grato, não. Então, assim, grandes estudiosos aí que acreditam na lei da atração sempre dizem, quando você vai tentar agradecer algo ali para realmente manifestar, você entra naquela frequência, então você fecha os olhos, começa a pensar em tudo que realmente você é grato, na tua família, na tua casa, naquilo que tu é grato. Não adianta você fingir que você é grato, porque você não tá enganando ninguém, né? Às vezes a gente acha, quando a gente mexe com a espiritualidade, que é que nem o ego aqui, é que nem essa matéria, que a gente tá enganando, porque se eu te falar uma coisa e não for verdade, tu não vai ter grandes resultados, não vai, né?
tudo que a gente faz volta para nós, mas assim, no primeiro momento não. Agora a espiritualidade sabe, né, se é verdade ou não. Eles sabem, a tua vibração não mente, a tua aura não mente. Então assim, se você aí quer mudar a tua frequência, tu precisa ter um salto de fé, como eu falei, um salto e tentar mudar os teus pensamentos, e não é fácil. Eu me lembro no início, eu era uma pessoa que pensava. Hoje mesmo eu faço muito meditação de alinhamento de chakra, faço Ho'oponopono, faço várias outras práticas onde eu tento silenciar um pouco a minha mente, já consegui algumas vezes. Mas, de fato, ali, meditação, para minha centelha, raramente, no início eu fazia muito, mas depois, como minha vida virou muito corrida, muito durante o dia eu não consegui, e à noite eu tá tão, por trabalhar com espiritualidade, por trabalhar com energias, por ler oráculos, por sentar ali e achar a noite muito denso, eu acabava que não fazia, mas eu tirei agora como meta todo dia tirar uma meia hora ali para mim fazer meditação à tarde, o início da tarde. Então todos os dias depois do almoço ali eu botei na minha cabeça que eu vou fazer. Vou parar tudo, né, mesmo meu trabalho, e vou fazer, é minha meta. E quando eu comecei hoje que eu fiz, nossa, foi muito, eu lembrei quando eu fazia, porque assim, o teu corpo fica tão leve que ele fica pesado, né, quando eu falo assim, ai, me sinto pesada, e daí até a irmã de um amigo meu, que entende muito de espiritualidade, já falou, se é pesado é algo denso, mas não no sentido pesada, não, eu me sinto muito, minha aura é mega leve, mas o meu corpo fica pesado, porque tu sente todo o teu corpo, assim, tipo, eu não sei explicar, assim, se você já meditou, eu sinto, assim, ele pesado no início, né, depois quando tu sai ali do teu corpo, ou quando tu te conecta com o campo áurico, eu não consigo enxergar, raramente eu enxergo, tá, mas eu consigo sentir toda a conexão. Então, assim, hoje, quase toda a meditação que eu fiz, eu silenciei a minha mente. O máximo que eu conseguia ali é ficar pensando, eu tenho que subir a escadinha, eu tenho, sabe, máximo assim, mas assim, pensar no resto lá fora, eu saí, eu me desconectei, eu me conectei com a minha centelha, com o meu eu sou. E quando eu ainda sou muito nova nessa questão de meditação, quando eu voltei pro meu corpo, eu meio disse, eu vou respirar e vou mexer as minhas mãos, né? E voltei assim, sem preparação nenhuma. Nossa, pensa que a minha perna direita, ela tava tão dolorosa. Primeiro ela ficou muito doendo demais. Daí depois ela, sabe, como uma cãibra horrorosa, assim. E daí depois ela foi pro estado de cãibra e depois foi voltando. Acho que demorou uns 5 minutos pra voltar 100%, assim. Ou deve ter sido menos, né? Mas é que quando tá doendo a gente acha que é uma eternidade. Mas assim, eu vim dizer pra você o quão é importante, né? Na meditação, a gente silenciar a mente, a gente se conectar com aquilo que a gente, com a nossa essência. Eu não escondo aí que eu tô numa jornada de chama gêmea, não vejo uma jornada de chama gêmea como algo amoroso, não mais. Já enxerguei, já fantasiei, já passei. Se você tá passando por toda essa fase, como é que eu vou dizer, aceita, não, não condena a tua alma, não fique chateada com você, porque é o processo, tá, ser de luz. Então assim, tudo é um processo, você aí vai evoluindo, vai aprendendo, e cada dia as coisas vão ficando diferentes, as coisas vão mudando, e faz parte. Tudo no universo é sábio, mas você aí que tá vibrando a falta, vibrando a raiva, vibrando o ódio pelo teu gêmeo kármico, ou pelo o teu ex, ou por Deus, sei lá, não tá fazendo aquilo, isso é apego, ser de luz, isso é matéria, e isso, quando você estiver vibrando isso, você vai estar aí recebendo do mesmo. Você só vai estar recebendo cada vez mais do mesmo. Se você jogar ódio, você vai receber ódio. Se você dizer que você está faltando, você vai faltar. 2022 foi quando eu comecei o meu processo. Eu ainda tinha largado meu emprego. Esse estava começando
a entender, né? Então, eu recém estava começando a minha jornada, estava começando lá no final de 2022, que de fato eu já estava recebendo a minha espiritualidade mas o meu medo, as minhas travas, porque eu comecei a estudar oráculos, mas quando eu recebi, quando eu ganhei da minha irmã o oráculo, ganhei o tarô, e eu comecei a aprender a ler para amigos, para família, eu não tinha a preparação que eu tenho hoje. Então, assim, eu julgava, eu pegava toda aquela carga por ter mediunidade para mim. Então, eu senti de paralisia do sono, teve coisas horríveis que aconteceu comigo. Nossa, ansiedade, eu sentia no meu pensamento, eu sentia dor de cabeça, foi um desequilíbrio muito. Então, quando eu comecei a aprender a ler, porque ressoava no meu coração, vinha o tempo todo que era para mim começar a ler os oráculos, eu tive medo de ler para as outras pessoas. Então eu estudava, mas eu não lia para ninguém. Eu estudava e não lia para ninguém, máximo para mim mesma. Então eu não sabia se realmente eu sabia ler, né? Eu não sabia, eu não tinha noção se eu sabia ler. Então eu tinha muito medo de mexer com a vida das pessoas, de receber algum ataque espiritual, então eu comecei a ter muito medo, né? Então eu fugia, né? Eu fiquei meio ano recebendo que era pra me ler os oráculos e eu fugindo dos oráculos, até que eu decidi começar a estudar terapias, porque eu botei na cabeça que eu ia fazer terapias energéticas, mas o campo espiritual enxergou, não que as terapias energéticas em algum momento eu não possa trabalhar, e eu acredito que eu vou trabalhar ou vou desenvolver algo para ajudar, porque eu sinto muito no meu coração que a gente precisa primeiramente limpar os lixos emocionais e as curas, né? É o início do processo. Se você conseguir limpar seus lixos emocionais, começar a se curar, começar a limpar suas energias, o resto vai indo, né? Vai indo, você vai criando expansão, você vai expandindo a sua consciência, as coisas vão ficando mais leves. Então eu sinto muito no meu coração que eu ainda vou desenvolver alguma questão aí, não sei de que forma ainda tô buscando isso, acredito que a espiritualidade vai trazer isso, mas no início tinha que começar com os oráculos, eu tive uma facilidade, assim, dentro daquele momento que eu precisava, para mim foi facilidade, mas eu estudei, né, não tem, os oráculos são oráculos, você pega o urso é o urso, né, então, assim, o urso é um arquétipo, então, só de você aí entender o arquétipo do urso, é metade do caminho andado. Agora, você estudando, você escutando outras oraculistas, trazendo a versão delas, porque, assim, se você for estudar sobre se você for estudar sobre o que é o urso, e depois você lendo outras oraculistas, eu tirei várias coisas, como o urso inverna, né? O urso, ele se fecha, ele fica muito meio ano aí fechado, invernado, então ele pode ter esse significado também. Então eu comecei, claro que com o estudo linka muito, mas eu tive uma facilidade depois, conversando com caboclos, né, com as entidades, eu fui entender que eu já li cartas em alguma vida, já fui uma cigana em outra vida, e também tenho, sou clarividente, recebo muita coisa, então para mim foi, não foi fácil, né, mas foi muito mais fácil do que eu imaginei. Então, assim, eu demorei aí um ano para realmente estabelecer o meu financeiro, mas se eu não tivesse tido fé, se eu não tivesse orado todo dia, se eu não tivesse orado e mais orado, né, para a espiritualidade, se eu não tivesse com toda a fé que eu tinha, né, no momento, acreditado que as coisas iam mudar, acreditado que realmente, mesmo com falta, nossa, se eu contar para vocês que eu tinha 4.000 de contas e eu ganhava menos de 2.000, mas eu não podia sair daquele momento, sair daquela plataforma, porque senão eu não teria como voltar pro comercial, eu não teria tempo para estudar, eu não teria, eu sabia que eu ia voltar àquela densidade, e dentro da minha casa, estudando, trabalhando, eu estava conseguindo, mas assim, minhas contas todas atrasadas, mal conseguia comer, sabe? Então eu tava passando por dificuldade financeira mesmo, mas eu todos os dias eu tinha certeza que ia mudar.
Eu não estava vibrando na mesma escassez. Claro que eu tive muito, tá? Eu tive um processo aí de pelo menos meio ano de aprovação da espiritualidade. Luiz, e como é que tu sabe que é aprovação da espiritualidade? Eu não sei, eu tenho certeza, porque eu acabei criando aí, né, adquirindo uma dívida imensurável do apartamento, e eu ia perder apartamento, eu ia perder tudo, mas eu tinha certeza que a equipe espiritual não ia deixar as coisas cair. Eu não tinha, porque assim, eu não tinha emprego fixo, né? Só tinha a plataforma e depois comecei a ler os oráculos, então eu não tinha como nem alugar um lugar, eu não tinha como comprar e muito menos alugar, não tinha dinheiro para isso. Então eu ia ter que voltar a morar com os meus pais, ou ia ter que ir morar com a minha amiga, que queria morar comigo, né? Dividir a casa dela e tal, que até eu conseguiria, mas assim, eu não queria isso. Eu queria ficar eu com o meu mundo, né? Eu precisava disso. E eu comecei desesperadamente, meio ano ali, eu tinha certeza. Tanto que quando eu recebi a carta que eu ia perder se eu não pagasse e tudo mais, e era tipo, era até maio e eu recebi tipo em março, eu peguei e falei pra minha amiga, nossa, pode ser que dê tudo errado como eu tinha dito, daí eu vou ter que, daí ela falou, não, tu vem pra cá, por que tu já não vem, não sei o que, eu falei, não, eu tenho, ela é tarde de prova, eu disse, eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer e vai dar certo. Alguma coisa vai acontecer que eu vou conseguir resolver, eu tenho certeza, eu não tenho mais nada a perder, não tenho. O máximo que acontecer, né, é perder o apartamento e no mesmo dia ter que me mudar, então não tenho mais o que perder e eu tenho certeza que eu vou conseguir. E a minha amiga falava, tem certeza, Luiz, que tu não quer, não sei o quê. E assim, ó, 15 dias, 20 dias antes desse ultimato aí, eu consegui resolver tudo. Eu entrei na outra plataforma, onde eu comecei, nossa, foi assim, entrou em um mês, nossa, em um mês assim eu ganhei o que eu não estava ganhando num ano e me ajudou a pagar a dívida que eu tinha, resolver as situações que eu tinha, consegui resolver, troquei de apartamento, consegui fazer uma negociação, deu tudo certo. E assim, foi quem, né? Quem que foi? Então, para mim foi um teste da espiritualidade. Foi assim, a espiritualidade para mim foi como se eles não quisessem mais que eu ficasse naquele apartamento, tá? Só que se eles tivessem resolvido como eu queria que resolvesse, eu ia estar até hoje naquele apartamento, né? Mas eles não fizeram isso porque eles não queriam que eu ficasse lá. Luísa, por que eles não queriam? Eu não dormia direito lá. Lá eu tava com meus chakras sempre bloqueados, eu sempre muito ansiosa, ela tinha uma energia muito densa. No dia que eu troquei de apartamento, no mesmo dia, eu dormi que nem anjo. Nossa, tudo começou, parece que eu só fui assim, ó. Parece que foi na mesma semana, tudo começou a se abrir, tudo começou. Então, assim, a equipe espiritual estava dizendo para mim que lá tinha uma energia muito densa. Passei por muitos momentos difíceis lá dentro, então, assim, não estava vibrando na minha frequência. O ambiente, o lugar era um lugar denso, as pessoas eram densas, as situações estavam densas, então não estava vibrando mais, né? Já vibrou em algum momento, mas não estava mais. Eu tinha mudado a frequência e tá tudo certo. Então, assim, a tua equipe espiritual, ela sabe, eles vão te testar, mas assim, enquanto você não mudar a sua energia, então eu vou te dar aí 2 dicas para você mudar. Feche seus olhos, se abrace, diga, sou grato, eu amo tudo isso, eu sei que eu vou mudar, eu amo, tenta entrar na frequência do amor ou na frequência da gratidão. Pega um papel em branco e começa a escrever, gratidão, Deus, por eu ter essa casa. Primeiro põe 3 pontos ali que você é muito grato e depois ponha aquilo que você quer, como se já tivesse acontecido. Eu sou grata por ter comprado essa caneta, nossa, como eu amo essa caneta maravilhosa. Começa a vibrar, começa a acreditar e tenha fé, ser de luz.
tenha fé. Se eu pudesse dar um conselho, a fé mudou a minha história, e então pode mudar a sua. Então tenha fé. Tá bom, serzinho de luz? Muita luz para você. Seja muito bem-vindo nessa egrégora de luz e pode ter certeza que você não está sozinho. A tua equipe espiritual tá com você. E a hora que você mudar os seus pensamentos, a sua vida pode mudar. Então mude a sua vida, porque só você pode fazer por você. O teu ex tá seguindo a vida dele e ele merece seguir a vida dele. Tu não acha que ele merece seguir a vida dele? Às vezes a gente acha que a gente está sendo derrotado porque a pessoa não. Às vezes é um livramento. Ou às vezes naquele momento aquilo tinha que ter saído do teu caminho. Ou vocês vão do caminho do outro, porque era. Só que a gente tem quantos anos ainda para viver? Eu pelo menos acho que tenho 50, se Deus vai te querer. Então pelo menos tem 50 anos. Por que eu vou definir a minha vida por 2 anos? Não, 50 anos, tanta coisa abençoada. Só que o teu ego não tá deixando você ver isso. Porque o teu ego pensa, não, aquela pessoa escolheu a fulana, aquela pessoa não sei o quê, aquela pessoa não sei mais o quê, aquela pessoa um monte de coisa. E eu não vou admitir, porque daí é como se você foi rejeitado por ele. E depois, quando ele, né, quebrar as carinhas dele, porque a gente passa pelos nossos processos, ou alguma coisa acontecer, sei lá, né, ele voltar e você pensa assim, não, ele não me escolheu, por que agora que eu tô bem? O teu ego, isso é o ego, né? Mas eu tô aprendendo a lidar com esse ego, a lidar ainda, né? Ainda tô aprendendo a lidar. Mas um dia eu acredito que eu vou ter quase nada aí de ego, só o que for de fato importante para minha sobrevivência. Se Deus é de querer, tô buscando as minhas curas energéticas, orações, meditações, Deus, universo, Deus é perfeição, Deus é amor. E eu sei que é muito difícil a gente acreditar quando a gente está passando por momentos difíceis. Só que você pensar que já deu errado, só vai atrair que tu deu errado. Então eu sei que é muito difícil. Comece a assistir coisas positivas, comece a assistir situações positivas, pessoas positivas. Seja muito bem-vinda nesse canal de luz aqui, tá? Muita luz para você, que você seja sempre muito bem-vindo nessa egrégora. E eu sei que momentos difíceis, né, tornam soldados fortes, pode ter certeza. Eu que sei, tá bom? Muita luz para você, gratidão, até a próxima.